Mabo Rai, seja novamente muito bem-vindo. Aqui é o Flávio Gaviloski no nosso desafio 365 dias de hoje. Eu quero falar sobre uma pergunta que, volta e meia, ela não é tão comum assim como algumas que envolvem principalmente a parte do combate corpo a corpo ou do combate armado, mas que volta e meia ela acaba aparecendo. De tanto em tanto tempo aparece aí um iluminado para fazer essa pergunta que é: Flávio, se eu começar a treinar o combate e eu precisar utilizar alguma coisa, alguma das técnicas do combate, né? Justamente por ele ser mais agressivo, mais rústico, mais bruto, mais lesivo, eu corro o risco de acabar tendo algum tipo de problema com a lei por conta disso? E assim, embora pareça ser uma pergunta relativamente simples de sim ou não, ela é um pouquinho mais complexa que isso porque são conceitos diferentes. Eu até entendo, né, o que você quer dizer quando você faz essa pergunta, né? Você quer saber, tipo, pô, vou usar isso, né, para me defender, mas será que eu não corro risco, né, de acabar tendo que responder por alguma ilegalidade ou alguma coisa nesse sentido depois? E o fato é o seguinte, né, primeiro vamos esclarecer uma coisa. Existe um mito, né, eu não sei exatamente onde surgiu esse negócio, quando começou essa parada, mas eu sei que ele ainda prevalece. Eu não entendo como ele ainda prevalece. Que é aquela ideia de que um cara treinado, ele pode ser considerado uma arma mortal, um cara que é faixa preta, tem uma modalidade X, Y, Z. Não, ele é super brabo, ele é uma máquina de destruição e que se ele utilizar isso contra alguém, ele será penalizado. Cara, isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não tem nada a ver com uma coisa com a outra. Essa coisa de ele é registrado como uma arma mortal, é uma arma branca, meus punhos são uma arma branca, besteira, tá? Besteira, né? A própria lei desqualifica isso pelo simples fato de que ele não considera uma pessoa como um objeto. Apenas objetos podem ser classificados como uma arma branca. Uma pessoa não é um objeto, uma pessoa é um ser. Se ela é um ser e não é um objeto, logo não tem como ela se enquadrar como sendo arma branca. Não interessa se é mão, cabeça, mordida e assim por diante, certo? Então já começa por aí, tá? Mas isso a gente poderia desdobrar em outros vídeos. Mas assim, no quesito de tipo, eu posso responder por isso? E o fato é que pode, mas não é por conta das técnicas do combate, ou porque você treina combate, ou porque você utilizou qualquer uma das técnicas do combate. No Brasil, você pode ser processado ou abrir um processo contra qualquer pessoa pelo qualquer motivo, mesmo que você não tenha provas nem nada. Se você vai ganhar isso, se você vai, né, ou mesmo, né, digamos, ser absolvido ou, né, condenado por aquele processo, aí é uma outra história completamente diferente. Mas assim, veja por esse ângulo de vista. Digamos que você, sei lá, né, agrediu ali um agressor, né, agrediu o agressor, né, você reagiu ali a uma agressão e digamos que o seu agressor resolva por qualquer motivo, por ele se sentir ofendido, atacado, humilhado, uma coisa assim, ele resolve entrar contra um processo contra você, ele pode, né? Ele pode entrar contra um processo contra lesão corporal, tentativa de homicídio, dependendo ali da situação, ou lesão corporal grave, enfim, alguma coisa, né, nesse sentido. Ele pode, né? Se ele realmente vai ganhar, aí é uma outra história, tá? E eu digo isso, né, com como eu posso dizer, não uma legitimidade, não, mas assim, isso já aconteceu, tá? Isso já aconteceu inúmeras vezes, exatamente nessa linha, onde o agressor, né, ele vai cometer ali um atentado, a vítima reage, se dá bem, e aí, sei lá porque, ele já estando errado, resolve entrar contra o processo contra a vítima. Então, assim, pode acontecer, mas aí entra nessa questão, né, de será que ele vai ganhar? Pode ser que sim, aí vai depender do advogado, vai depender do juiz, vai depender do seu advogado, né, do promotor de acusação. A lei do Brasil, ela é bem variável, assim, né, mais uma questão de interpretação, então é complicado. Mas assim, para ficar claro, não tem nada a ver com o combate, não tem nada a ver com a técnica específica. Não, essa é uma técnica proibida, milenar, né, ultramortal, não, não. Aí vai ter a ver com a ação que você fez. Então, por exemplo, se você vai estar respondendo por uma
uma lesão corporal, por exemplo, se é que você vai responder, digamos assim, né? Não interessa se você fez isso com a mão, se você fez isso com um bastão, com uma faca, com uma pedra, com um cubo mágico, com uma caneca, você vai estar respondendo pela lesão corporal. Se é um homicídio, não interessa se você fez um homicídio com uma faca, com um bastão, com uma caneca, com um cubo mágico ou com as suas próprias mãos. Ainda é o ato, né, em si do homicídio ou de uma tentativa de homicídio ou algo nesse sentido. Não é, salvo exceção, né? Por exemplo, deixa eu abrir um parênteses rapidão, eu já falei disso anteriormente, mas salvo exceção se for no caso da arma de fogo, onde a própria arma de fogo aí tem, né, uma legislação própria ali sobre a questão do porte e tal, que você pode ser condenado em uma, absolvido em outra, ou condenado nas duas, ou absolvido nas duas, e eu já até falei disso num vídeo passado, então se você puxar um pouquinho o histórico aí, você vai encontrar esse vídeo, tá? Mas assim, novamente, é pelo ato em si, não pela técnica. Ah, ele é mais perigoso porque ele treina combate, ele deveria ser registrado ali como uma arma branca porque ele treina... Cara, isso é uma besteira. Não é só o combate, tá? Isso para qualquer outra modalidade, interessa se é boxe, taekwondo, karatê, jiu-jitsu, judô ou enfim, qualquer outra modalidade, perfeito? Então, um forte abraço, até amanhã, Mabuhay.